Então, galera, primeira coisa, por que a gente está tão falando desse tal desse coronavírus? Quem já é aluno nosso lá do IESB, a gente já teve um aulão bem no começo do bimestre. A gente falou bem na época que o corona estava começando a aparecer aí. Mas agora a gente está, né, foi declarado semana passada, aliás, essa semana, né, hoje é sábado, tô achando que é domingo. Foi declarado essa semana que virou uma pandemia. O que isso significa? Uma pandemia quer dizer que essa epidemia ela já está tão espalhada pelo mundo, já está em vários continentes de uma forma que a gente já não tem um controle muito bom. Então a gente chama isso de pandemia. Professor, isso quer dizer então que agora é o apocalipse zumbi, fim do mundo? Não. Só quer dizer que é uma doença que já conseguiu se espalhar por vários continentes. E por isso a gente tem que tomar uma atenção maior com ela. O que a gente tem hoje sobre o coronavírus, né? Então, primeiro, coronavírus é uma classe de vírus, né? São vários coronavírus que a gente tem. Esse é só o novo coronavírus. A gente chama ele de Covid-19, né? Esse novo coronavírus, e ele causa uma doença que é chamada de SARS-CoV-2, que é uma síndrome respiratória aguda. Que nem um outro coronavírus que teve lá no comecinho do milênio, também da China, que causou essa doença respiratória aguda. Isso aqui não é uma variação dele, é um outro tipo de coronavírus. E por que ele é tão importante? Bom, ele começou lá na província de Wuhan, na China, né, e começou a se espalhar. A gente não sabe exatamente da onde que ele veio. Pelo DNA dele, a gente sabe que tem traço de morcego. Ah, foi a gente que comeu morcego? Não necessariamente. O vírus da H1N1, por exemplo, da gripe suína passada, ele também era um vírus de morcego. Ué, pessoal, por que é gripe suína? Porque passou do morcego pro porco e do porco que passou pra gente. O coronavírus, o novo coronavírus, a gente sabe que ele veio, tem alguma coisa a ver com morcego, ele é um vírus que é comum em morcego. Provavelmente ele passou para um outro animal e esse animal é que passou pra gente. Beleza? Bom, ele começou a se espalhar lá nessa província da China e começou agora, depois disso, as pessoas que estavam lá naquela região começaram a disseminar ele pelo resto do mundo, né? Principalmente na Europa, né? A Itália mesmo tá complicada. Se tu quiser já fazer um parênteses aqui para falar um pouco da Itália, Henrique. Beleza. A Itália, ela é um caso assim que o corona foi a cereja do bolo pro caso da Itália, né? Que a Itália já vem passando por uma crise econômica já há bastante tempo, né? E por que muito na Europa e por que muito na Itália? Bem, a Europa ela tem uma quantidade de idosos muito grande, né? E aí esse vírus em especial, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, né? Sobre que você pode ser um portador da doença para você, isso não pode ser muito grave, mas dentro da sua casa isso pode ser grave. Na Europa, o caso está muito grande porque lá eu tenho um número de idosos muito grande, né? Então, o caso lá é bem grave. Bem grave mesmo. Eu estava vendo o que geralmente na média a mortalidade é de geralmente uns 2%, 2,3%. Para o caso dos idosos, chega a 15%, 13%. Então já é um primeiro cuidado, né, da questão até social. Lembrar o pessoal, né, Hudson, que a galera que está aí sem aula, seja aqui em Brasília, seja fora aí, não sei o que o pessoal tá, de onde o pessoal está assistindo, lembrar que vocês estão sem aula é para limitar o contágio. Vocês não estão de férias, né? Não é a hora de ir para o shopping, não é a hora de ir para o cinema. Você vai ter tempo para você curtir tudo isso. E esse tempo não é agora. Mas é isso aí. Beleza. E aí o vírus, ele, acho que é interessante, Hudson, falar depois da questão de será que existe uma possível vacina para isso? Né? Então, como é que a gente chegaria nesse ponto aí? Beleza. Então, ó, galera,
Então, seguindo aí a deixa. Então, por que esse vírus virou um alerta pra gente? Como ele se espalha bastante, ele tem um potencial de se espalhar muito alto, né? Ele tem um contágio até maior que o da gripe, né? Dos últimos dados que mostrando pra gente. A gripe é uma coisa bem comum. Só pra vocês terem noção, a gripe é uma epidemia, a gripe mata milhões de pessoas por ano, mas é uma epidemia relativamente controlada. Como é isso ao longo do planeta inteiro, beleza? E ela não tem uma letalidade tão alta que a gente acha que for. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem outras doenças muito mais piores, por exemplo, a dengue, que só esse ano quebrou o recorde de contaminação. A dengue tem uma letalidade alta para várias pessoas, então ele não tem um grupo de risco específico. Qualquer pessoa que tiver dengue pode correr o risco de ter hemorrágica, pode correr, beleza? Enquanto que o novo coronavírus, o grupo de risco, como o Henrique falou, é a galera idosa, né? Foi visto que para essas pessoas acima ali de uns 60, 65 anos, a letalidade é muito maior, e pessoas que têm doenças crônicas, principalmente respiratórias. Os últimos dados, como o Átila, né, o biólogo fundador, eu vejo compartilhando, viu que também pessoas que estão em tratamento de câncer também têm uma letalidade alta, é um problema muito grande. E como esse vírus se espalha muito, a ideia da gente tentar é conter. Então a Itália parou mesmo, fechou tudo, a galera tá todo mundo em quarentena, não vem ninguém na rua. Não é porque o vírus está matando todo mundo, não. É porque ele é altamente contagioso. Isso quer dizer que ele pode passar para uma pessoa que nem vai desenvolver os sintomas. Existe a fase assintomática, a pessoa que tem o vírus nem sabe, nem fica doente, mas ela passa isso. Isso ele vai circulando e vai acabando contaminando pessoas que aí sim são grupo de risco e essas vão precisar de cuidado na UTI. O problema é, se o vírus se espalha muito, a gente aumenta muito a quantidade de pessoas que vai precisar de hospitalização. Então, vamos imaginar que esse aqui é o máximo que o sistema de saúde consegue aguentar de pessoas na UTI. Aí você tem aqui já o normal de pessoas que já estão na UTI por qualquer outra doença. Com o aumento grave dessa doença, você vai ter isso aqui, ó. Se você passar, exceder a quantidade de pessoas que tem UTI, quer dizer que não vai ter UTI. Nem para quem já estava precisando, nem para a galera que está chegando agora. Consequentemente, o vírus vai se espalhar muito mais e as pessoas que nem iam morrer antes, agora vão poder morrer. Sacou? Então a ideia de um país parar, que nem a Itália, para você diminuir essa curva de contaminação. Então na Itália eles estavam assim, depois que a Itália parou, eles conseguiram controlar. Quer dizer que já tem UTI para eles fazerem esse atendimento para essa galera que realmente precisa. Beleza? Então, a gente aqui no DF, a gente tem poucos casos confirmados. Hoje, confirmou mais, tá? Um total de 5. Mas desses 5, teve uma galera que estava circulando antes disso. Então, a ideia do decreto do governador não é você ter férias, não é você ficar em casa tendo livre de... Aliás, é você ficar em casa, não é você ficar circulando pela cidade, shopping. Até porque nesse novo decreto ele proibiu também cinema não vai estar mais rolando. Qualquer evento com mais de 100 pessoas. E a ideia é justamente você ficar em casa para a galera que, por um acaso, foi contaminado por esse povo que estava circulando aí, vai ter tempo de manifestar os sintomas, vai ter como a gente pegar e já fazer um tratamento e deixar em quarentena. É justamente para a gente não ter que chegar ao nível da Itália e parar tudo. Sacou? Então a gente está parando agora para tentar controlar. Fala aí, Henrique. Tem a ver, Hudson, com até aquilo que a gente comentou na nossa aula lá no Colégio ESB, que tudo isso começou assim, né? Qual é a grande diferença? Isso aqui podia ser dividido em 4, né? Com os outros 2 professores que tocaram lá na nossa aula com a gente. Mas qual é a grande diferença dessa grande pandemia para as pandemias do passado? É porque hoje eu tenho tecnologia para circular o mundo inteiro. Então as pessoas circulam muito mais rápido, né, pelo mundo. Então hoje eu faço China e Estados Unidos em algumas horas. Então isso chega muito mais rápido para todo mundo. Então é um vírus que não vê classe social, é um vírus que não vê idade, é um vírus que pega todo mundo, não vê país, não vê fronteira. Então é um vírus que pega todo mundo, né? A gente, há pouco tempo atrás, a gente estava aí com a suspeita do nosso presidente tá com o coronavírus ou não. Então, não está ninguém a salvo disso. Então, a globalização, ela traz muito essa questão pro novo coronavírus, né, pro Covid-19, dele ser mais contagioso, né, o contágio ser muito mais rápido, muito mais fácil. E o que foi feito
de forma até tardia lá na Europa, e o que foi feito, né, possivelmente até cedo aqui no Brasil, que é o fechamento das escolas. Isso é bom porque há pouco tempo atrás eu estava até comentando com os meus alunos lá do ensino médio, não sei se tem alguém por aí, mas a gente estava comentando sobre a globalização e a questão dos fixos e fluxos. Então, os fixos são as pessoas. Os fluxos são o tanto que a gente vai e volta. Né? No caso da tecnologia é a informação, mas são as nossas estradas. E aí você pensa numa escola aí com 500 pessoas, 800 pessoas. Então eu estou falando aí de pelo menos umas 700 famílias. Se eu tenho uma pessoa com o vírus numa escola, isso pode propagar para essas 700 famílias. Então, e essas 700 famílias propagam para os seus vizinhos, para o seu condomínio. Então, de forma com que eu paro o maior contato de pessoas, que é uma escola, eu dou uma freada nesse avanço, né, da doença, do contágio. Até porque a gente não sabe, né? A gente não sabe se está com o vírus ou não. Então, ele tem aí um período de incubação de 5, 15 dias. Então, eu posso estar com coronavírus. Então, a ideia é de que eu não passe para as pessoas não passem para mim, e eu não passe para os meus pais, para os meus avós. Né? Tem muita gente achando aí, e reforçando de novo, essa questão das férias, né? Então, se vai ser até terça-feira, se vai ser por mais 15 dias, né, como se já estão falando por aí, lembra que você não está de férias. É um caso grave, isso provavelmente não vai levar você aí, adolescente de 14, 15 anos à morte, bastante difícil, mas pode levar os seus pais, pode levar seus avós. Então, isso é mais grave, né? E você, ser o portador disso, é bem grave. Aproveita esses 15 dias aí, essa semana, para ler um livro, para acompanhar youtubers, como o próprio Hudson falou, o Átila, que é um cara inteligentíssimo, virologista, ele sabe do que ele está falando, ele não é um cara que vai mandar eu acho que está crescendo por isso, isso e isso. Então, um cara que entende do assunto. Então, acompanha essa galera, Pirula, Átila, essa galera sabe do que está falando, né? Não vai nas notícias fake news que estão só atrás do seu clique, não. Principalmente que vocês recebem. É isso aí, Leandro. Estudar pro pais. Então, cuidado com essas coisas que você recebe pelo WhatsApp, especialmente se você vai recompartilhar. Não recompartilhe uma coisa que você não confia. Se você recebeu uma mensagem, pesquisa, checa, faz o mínimo. Para que sair compartilhando loucamente? Porque se for uma mentira, você está propagando mentiras que vão atrapalhar até no tratamento. Que nem estava rolando um vídeo uns tempos atrás aí do vinagre ser melhor que o álcool em gel. Não, não é. Tanto é que quando você usa vinagre na planta, você deixa a planta no olho não sei quantos minutos lá para ver se o negócio funciona. Ó, já tem a galera fazendo as perguntas aqui. Então, massa. A gente vai responder perguntas mais pro finalzinho, tá? Mas a gente vai levar em consideração o que responderam aqui. E já que eu tô falando de sintomas, eu peguei aqui, ó, um próprio G1, né? Só pra vocês terem uma noção dos sintomas mais comuns. Então, ele tem uma tosse seca, geralmente, ou com secreção. Uma febre que é acima dos 37, né? Então, a febre, para ser considerado febre, é acima dos 37 graus, tá? E tem os sintomas mais graves, que vão ser dificuldade respiratória aguda, daí o nome da síndrome, né? Síndrome da respiração aguda, e pode dar ainda insuficiência renal. Outros sintomas também você vai ter dores pelo corpo, congestionamento, inflamação da garganta, diarreia, ou seja, sintomas que estão comuns da gripe. Como que eu vou saber se é uma gripe ou se é o corona? Sem o teste você não vai ter como ter certeza. Então, por isso que você vai para o hospital imediatamente? Não, você espera. Porque no hospital eles também não tem o que fazer. Não existe uma vacina, um remédio. Existe tratamento. E o tratamento é igual ao da gripe. É você ficar em repouso, sendo hidratado e
você tiver com uma síndrome de respiratória, aí vai fazer a hiperventilação com MAC. Que aí é a galera que vai precisar do leito da UTI. Então não é uma doença que vai ser muito letal. O problema é, se não tiver o tratamento adequado, aí sim eu vou ter um problemão. Ou se eu tiver naquele tipo de risco que a gente já falou, né? Que são idosos, pessoas que já têm problemas respiratórios principalmente. As formas de transmissão, principalmente assim como toda gripe, é pelo ar. Então, se você está contaminado, você espirrou, você está espalhando esses patógenos do ar. O patógeno consegue viajar até ali uns quase 2 metros. Então, se você espirrou, a pessoa que tiver todo o seu raio de 2 metros podem se contaminar. Ela automaticamente vai se contaminar? Não. Ela tem que respirar o negócio. O problema é, a maioria das pessoas quando vai espirrar, fica aqui, ó. Contamina a mão. Mão essa que depois você vai usar para cumprimentar a galera, dando high five, pegando a mão. Mão essa que você vai passar pela cara toda. Mão essa que você vai passar pelo celular. Mão essa que você vai usar para fazer um monte de coisa que você nem tá percebendo. Mão que você vai coçar o olho sem nem perceber. A gente leva a mão à cara o tempo todo. Tem galera que rói unha também, vai. Então, pelo espirro vai contaminar todo esse ambiente. Outra coisa, a galera, uma pessoa perguntou aqui da máscara. A máscara, ela é muito mais. Tem até uma máscara aqui, ó. A máscarazinha, ela é muito mais para você não contaminar os outros para você evitar ser contaminado. Porque a máscara, a única máscara que vai funcionar para evitar o contágio, de verdade, é aquelas máscaras que são os profissionais de saúde que eles usam, que é aquela máscara que ela tem que isolar completamente essa região aqui, para não deixar nenhum ar passar que não seja pela máscara, a máscara que vai marcar, eles ficam machucados. Teve uma galera que está trabalhando lá na China, que eles fizeram uns vídeos depois de como que eles ficou. Eles ficam com isso aqui tudo amassado, carne viva, porque a máscara ela fica apertadíssima neles. É isso. Porque eles estão lidando com o patógeno o tempo todo. Pra gente aqui no convívio popular, a gente não precisa de máscara. Só se você tiver com algum sintoma de gripe, que aí é o normal que todo mundo já deveria fazer, que é, aí você vai usar a máscara para você não contaminar os outros. A máscara não vai evitar você de contaminar. Outras formas de contato, pelo beijo, né? Já que você está com essa região contaminada, contato direto com outra pessoa vai. Então a gente tem que estar nesse momento. Fazer aquilo que o brasileiro gosta de fazer, né? Cumprimentar com um beijinho. Não faça mais, por enquanto. Tá? Dá uma saudação de longe, nem pegar na mão pega. Eu já não gostava de pegar na mão. Agora eu tô garantido que você dá um joinha de longe, faz o Wakanda Forever. Dá esse jeito aí. Mas não evite ao máximo, até com familiares, tá? Porque a doença não vê cara, nem o professor Henrique falou. Pode ser a tua namorada, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe. Você não sabe que tá contaminado. Vamos evitar o contato nesse momento. Beleza? Deixa eu ver. Abraço, essas coisas. Uma outra forma super efetiva é, já que a gente contamina a mão, a gente lava a mão, pisa a mão, a gente também tá. Porque uma das maiores formas de contágio é o autocontágio. Você sua mão imunda e contaminada, você põe na tua cara. Sua mão imunda e contaminada, você passa pro outro. Então, lavando a mão, com água e sabão. Água e sabão resolve, tá? Lavando a mão com água e sabão, higienizou sua mão. Professor, o álcool gel. O álcool gel também. Só o álcool gel não, é porque o álcool, ele consegue matar bactérias. Né? A vantagem do álcool gel é porque como ele está na forma de gel, ele consegue espalhar melhor pela mão, você gasta menos. Mas se você não tiver álcool gel, só tiver álcool, funciona também, tá? Lembrando Isso, falei. Lembrando isso, eu tava vendo até um pessoal falando a dica. Para você lavar a mão com água e sabão, lavar a mão direito. Né, esfrega bastante, bota bastante sabão. Né? Fazer esfrega direitinho. Que você só molha. É o tempo, eu tava vendo até, é o tempo de você cantar 3 parabéns para você. Então, é isso. E eu tava vendo até um testezinho, se você tá passando álcool em gel direito na mão. Né, que o pessoal venda o outro, coloca um pouquinho de tinta guache na sua mão, o equivalente ao que você colocaria de álcool em gel. E esfrega a sua mão, o que é? E esfrega a mão. Você esquece do dorso da mão, esquece do punho, esquece. Então, eu estava até pensando esses dias na questão da humanidade em si, né? Então, meio que, lógico que não é só isso, mas a gente está passando por um problemaço no mundo hoje, porque a gente não tem hábitos
de higiene, velho. Sim. Isso é muito grave. A própria gripe é um exemplo disso. A gripe também é transmitida do mesmo jeito. As pessoas pegam gripe pelo menos questão de falta de higiene básica. Básica. Que é lavar a mão corretamente. Então você vai lavar a mão, faz assim, ó. Pronto. Vai lavar, vai mexer, passar aqui no punho, tirar, fazer assim. Depois você vai fazer a higienização da sua unha aqui. Vocês acham fácil isso? Forma correta de lavar a mão, você coloca no Google, vai te ter as etapas de fazer. Depois vocês procuram, eu vou postar aqui também depois que a live acabar, beleza? Mas higienização. Ah, mas eu não tenho como lavar a mão agora. Beleza, álcool gel resolve, né? Você vai aplicar o álcool gel, fazer essa higienizaçãozinha. Geralmente você esfrega o álcool em gel até ele meio que secar, beleza? E você vai ter que repetir várias vezes, né? Uma vez e imunizou. Não, você tá com a mão limpa agora, vai pegar o negócio e contaminou, vai lavar de novo. É um processo de ciclo. Beleza? Se você, a galera perguntando aqui de transporte público, o que fazer? É higiene básica, gente. No transporte público aí, a gente tem que... Lógico, nem todo mundo vai conseguir evitar o transporte público. Se desse, seria bom. Mas o que você vai fazer? Básico. Então, espirra aqui, ó. Você não espirra na mão, que aí você contaminou sua mão. Certo? Espirrar é aqui, ou então espirra aqui pra dentro. Beleza? Evita você espalhar. O uso de máscara, o certo seria as pessoas que estão contaminadas com alguma coisa usarem a máscara para não contaminar. Aí no transporte público, como que eu faço? Não tem muito o que fazer. Vai tentar ao máximo evitar isso, deixando a janela aberta, mas deixa aberta no transporte público. Ou então é ar-condicionado, fica repetindo o ar, aquele ar ligado, vai contaminado, o ar vai ficar... Parece que o metrô aqui em Brasília eles vão começar a circular com os vasculhantezinhos abertos, né? Aí é uma ajuda um pouquinho. Eu tava vendo aqui o pessoal comentando os principais impactos do corona. Cara, assim, pro nosso caso aqui, né, da geografia, tem a questão do social, né, dos idosos, porque não é um problema de Brasil, a gente está vendo isso na Itália, é falta de hospital, não tem leito de UTI para todo mundo, então você não vai chegar aí para uma UTI, mas os seus pais eventualmente vão, seus avós vão, então hoje você tem tecnologia para isso, chama ela numa mensagem do WhatsApp, conversa de longe, cara, evita porque a gente não sabe se a gente está com vírus ou não, né? Mas pro país em si, a gente tem a questão da economia, né? Então isso começou em Wuhan, na China, que é a fábrica do mundo, né? Basicamente tudo que você consome e é produzido vem da China, não que a contaminação vá vir no produto. Ela não vai vir no produto. Ressaltar. Isso, ela não vai vir no produto. A contaminação é pessoal, ela não vai vir no produto. Mas se eu tenho pessoas doentes, essas pessoas não vão para a fábrica, essa fábrica vai ficar vazia, não vai ter produção, a produção vai começar a cair, as pessoas vão começar a não ter os produtos para vender, e aí eu tenho a economia sendo afetada. Com relação a isso, com relação ao que está acontecendo na Europa, os aeroportos estão fechando, né, então os portos estão fechando, e aí eu estou tendo um problema grande nos aeroportos das empresas, né, de aviação que estão falindo por conta de falta de passageiros, por conta de avião que está saindo para voar com 10, 20 pessoas, e isso não paga a viagem de avião, e isso gera todos os problemas econômicos. Por isso que a gente está vendo aí o problemaço, e que não é exclusividade do Brasil, nas bolsas de valores. Então, a gente está tendo queda no circuit break, né, que é o fechamento da bolsa de valores quando ela diminui abaixo de 10%. Só essa semana foram 3 aqui no Brasil. Então, coisa que da última vez que tinha acontecido isso foi em 2008. Então, a economia vai dar essa baqueada, né, vai dar esse susto na economia do mundo, mas afeta isso por conta também do vírus, né? Não é só por conta disso,
mas a questão do vírus, ela tem um papel fundamental aí. A gente estava comentando, né, para a galera que tá de fora, a gente estava comentando outro dia sobre vírus, né? Que se as pessoas soubessem o tanto que é grave a questão do vírus, a gente se preocuparia um pouquinho mais. Eu estava até pensando esses dias, né? Cabeça de professor, a gente só não está na escola, né? Mas ela não para de funcionar. Então, eu estava pensando, cara, eu acho que a gente está dando sorte, cara, da gente estar tendo o Covid-19. Porque é um vírus que tem uma transmissão muito forte, mas uma letalidade baixa. Porque imagina se a gente tivesse a transmissão do Covid-19, mas com a letalidade de um sarampo. Com a letalidade... Que existe vacina. E que tá voltando no Brasil, voltou vários casos de sarampo no Brasil que tem vacina e tá voltando por causa desses movimentos imbecis e irresponsáveis de antivacina. Entendeu? Então, assim, um vírus grave não é se ele vai acontecer, é quando ele vai acontecer, porque vai aparecer um vírus grave e que vai matar uma galera. Então, assim, o H1N1, ele veio para mostrar pra gente que existe o álcool gel, que a gente pode usar ele e que a gente controlou o H1N1 com isso. Então, que venha o... Sim, higiene básica. Deixa eu só fazer que venha o que venha o H1N1 para que venha o H1N1 não, para que venha o Covid-19 para a gente primeiro ter mais empatia com as pessoas, porque você pode não ter nenhum sintomas, você pode não ter a questão grave, mas você pode matar pessoas que você gosta e ter mais higiene, né, de lavar as mãos, ter a preocupação de não passar para o outro a doença, né, no Japão eu tenho esse tipo de costume, né, a gente já tem esse tipo de costume no serviço público, as pessoas que estão doentes andam com máscara. Não é por mim, para eu não ter a doença, para que as outras pessoas não tenham. Então isso é de uma empatia gigantesca, né, eu não quero que as outras pessoas fiquem doentes. Então que a gente possa, ser seres humanos melhores depois de um vírus desse. Só fazendo um parênteses aqui, na época do H1N1, inclusive, como uma medida de prevenção dele era justamente essa questão de higiene básica, teve várias cidades que tinha, por exemplo, epidemia de diarreia, de infecção. Tudo isso parou junto, porque a galera começou a lavar a mão, resolveu um monte de outras coisas. Então, higiene básica resolve as coisas. Falando sobre letalidade, pegando aqui também dados do G1. A letalidade do Covid, como a gente já falou várias vezes, ela não é muito alta. Mas, como ele transmite muito fácil, ele é um problema. Não é um vírus que vai acabar com a humanidade. Para um vírus acabar com a humanidade, eu dar a dica de como seria um vírus que vai acabar com a humanidade. Primeiro, ele tem que ter uma transmissão rápida. Tem o Covid. Realmente tem. Tem o da gripe, por exemplo. Tem um negócio que seja transmitido fácil. Segunda coisa que ele tem que ter, ele tem que ser assintomático. Ou seja, você pega a doença, não percebe e começa a transmitir. Isso ele vai se espalhando. E que ele tem uma letalidade mais pra frente. Porque quando as pessoas começarem a morrer, as autoridades vão se preocupar. O problema é que isso demora muito. E se ele não está demonstrando isso, vai ser difícil você achar e aí vai ser um problema. Então, o Covid ainda não é desses vírus que vai acabar com a humanidade. Também não vai matar tanta gente assim, mas se existe um risco de os morrerem já é um problema, né? Especialmente o grupo que pode evitar, pode cuidar, evitar essa transmissão para essa galera, só com os cuidados básicos. Joga Plague. Isso, tem um jogo Plague Inc., que ele é muito bom para isso. No jogo você é um parasita, você é um vírus, uma bactéria, um patógeno, e a ideia é destruir a humanidade. Só que aí durante o jogo isso é legal, ele é didático para isso, porque para você destruir a humanidade você tem que entender como que o vírus funciona. Consequentemente você acaba aprendendo sobre durante o jogo. Ele é bem legal para isso. Quer adicionar alguma coisa, Henrique?
Pois é, eu tô vendo algumas perguntas aqui, Hudson. Hum. Bem, perguntaram sobre essa questão do se é o vírus que vai terminar com a humanidade, mas não vai ser. Você tem aí informação sobre transmissão em superfícies de quanto tempo que ele fica, por exemplo, numa mesa, numa... Ele consegue ficar, se eu não me engano, é umas 20 horas, uma coisa assim. Então ele tem ele consegue sobreviver não, porque não é um ser vivo. Mas ele consegue resistir um tempo fora do corpo biológico. Só que ele não vai te fazer mal. Ele vai te fazer mal quando você pegar nele, botar sua mãozinha lá nesse vírus que estava quietinho ali naquele canto e ingerir. Então se você contaminou sua mão, lavou, resolveu o problema. Beleza? Por isso que a medida ainda mais eficaz para você não se contaminar ainda é a higiene básica. Evitar em pegar em lugares superficiais, sacou? Tem essa questão de lavar bastante a mão, evitar ficar mandando a mão na cara. Isso a gente faz o tempo todo. A galera que tá vendo o vídeo aí já deve ter visto a gente botando a mão na cara um monte de vezes. É comum. A gente tem que se reeducar nisso mesmo, sacou? Porque a gente, por exemplo, você vai coçar, a gente coça o nariz direto. Você pode coçar o nariz com o braço. Assim, né? A gente tem a maneira de coçar assim. A parte contaminada, mais contaminada é essa parte aqui que você manuseia. Essa aqui tem um pouco de contaminação, mas bem menor. Então se tiver, tipo, tá coçando muito, não tem o que fazer, dá uma coçadinha aqui. Na hora de espirra aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Ou então você espirra pra dentro da sua roupa. Ou se você já tiver com sintomas de gripe, essas coisas, você vai usar uma máscarazinha, ó, para evitar contaminar. Então, de novo, ressaltando aqui, a máscara, essa máscarazinha que você compra em farmácia e mercado, ela não evita que você se contamine, mas ela é recomendada para você usar se você tiver com sintoma de gripe, para que você não contamine os outros, beleza? O pessoal comentou aqui sobre o jogo, o plugin. A gente tem um hábito de higiene maior, né, até por conta de ser um país tropical, de mais banhos por dia, mas essa higiene do toda hora, né, do lavar a mão, a gente ainda precisa melhorar bastante, né, então um dos motivos do porquê que espalhou também bastante na Europa, né, à toa que os perfumes franceses são os melhores, né. Realmente, mas na Europa tem essa questão da higiene bem mais precária que a gente, porque é um país frio, né? Então eles não estão acostumados a fazer esse tipo de coisa. Na minha caixinha de pergunta lá, o pessoal falou: o corona vai durar ainda muito tempo. Sim, porque todas as outras epidemias que a gente teve, por exemplo, o H1N1, que foi a gripe suína, ainda existe, ainda circula. Só que a gente conseguiu diminuir bastante essa curva de contágio, então ele não é mais considerado uma pandemia nem uma epidemia. Ele foi na época porque se espalhou muito rápido, contaminou muita gente, matou bastante gente, né? Mas ainda assim ele conseguiu ser controlado. A gente não tem vacina para ele. Aliás, a vacina da gripe meio que serve para o H1N1, mas a gente não resolveu. O vírus, dificilmente a gente consegue exterminar completamente ele. A gente só consegue diminuir a curva de contágio e evitar que ele vire problema. Beleza? Isso. Até porque vacina, a previsão, pelo que eu estava lendo aí, é pelo menos um ano. Vacina demora. Pelo menos um ano até a gente ter alguma vacina. Certo, isso aí. Hã? Se tudo for rápido, se toda a cooperação for global. Porque ainda tem um problema que a gente está vivendo também no mundo, né? Nem só no Brasil, no mundo todo, na verdade. O investimento em ciência dos países diminuiu bastante. O que é engraçado, diminui o investimento em ciência quando surge uma catástrofe que nem essa, eles ficam: cientistas, cadê a cura? A gente responde: então, a gente está aqui tendo que explicar de novo que a Terra não é plana, isso atrasou nosso projeto. Você que lute. Então, o Trump mesmo mandou uma carta aberta para os cientistas e os cientistas responderam: então, o investimento aqui caiu, a vacina não vem do dia para o outro não, gente.
ela demora uma pesquisa, a gente ainda teve vários benéficos, né? Porque apesar de todos esses problemas que a ciência no mundo está enfrentando, a gente ainda conseguiu uma galera que conseguiu agilizar, por exemplo, identificar o vírus e fazer toda essa triagem. Inclusive, aí aqui já vai pra galera. A gente tem um sistema universal de saúde no Brasil, não todo país tem, e ele é importantíssimo. Ah, mas tem muita fila, a galera vai... Beleza, ele não tô dizendo que ele é perfeito não, gente. Ele tem milhões de problemas, mas melhor você ter um sistema de saúde que consegue identificar isso, consegue pelo menos fazer um tratamento inicial, do que você não ter. Os próprios Estados Unidos estão sofrendo uma crise cabulosa, se o Henrique quiser falar um pouquinho sobre isso aí, por causa de que é muito caro para eles. Eles não têm sistema de saúde universal. Então a galera quebra uma perna, tu tem que ter um seguro de vida, seguro de saúde para tu ir lá, então paga uma fortuna. Tem que quebra a perna, olha só um pouquinho. Fale. Quebra a perna e não vai no médico. Ou então fale, por causa de uma perna. Olha só. Então valorize o nosso sistema de saúde. Ele não é perfeito, está muito longe disso, mas ele ainda assim é bastante efetivo, principalmente quando vem uma epidemia que é. É tipo isso. Reforçando aí, só dando um ok aqui pra todo mundo que mandou um salve aí na live, na conversinha, do lavar as mãos, tá massa, a Nina aí falando sobre não é pra usar uma máscara por dia, até porque a máscara vai estar contaminada, passar álcool em gel até os cotovelos, top. Quando sair essa vacina pro coronga, já vão ter outras epidemias, provavelmente, né? Então, o vírus está aí, né, ainda circulando, então eles vão ter algumas mutações. Comentando sobre a questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos está passando por uma questão bastante séria e provavelmente isso vai influenciar na eleição lá nos Estados Unidos. Né? Então, a eleição para presidente é esse ano, né? Então, lembrando que o partido do Trump, ele é desses que não defende um sistema único de saúde, né? E é bem agora que a gente está vendo a necessidade disso. Então, como o Hudson falou, é muito caro o sistema de saúde nos Estados Unidos, tanto que para a galera que já foi para os Estados Unidos, sempre viajam com a questão dos seguros de viagem, porque é muito caro, é na ordem de milhares de dólares, então alguns $1.000 aí, então é um negócio bem intenso, essa questão da saúde pública. Eu estava vendo um vídeo falando sobre falência das famílias, porque não é só a consulta, eu tenho a consulta, eu tenho a internação, eu tenho o medicamento. Então, motivo, questão de saúde nos Estados Unidos é motivo para falência de 2/3 das pessoas. Então, é muito grave essa questão da saúde nos Estados Unidos. Então, o que para muita gente é o paraíso na Terra, Estados Unidos, o lugar onde tudo dá certo. Então, a questão da saúde lá é um negócio muito tenso, muito tenso. Então, a automedicação lá é uma parada gravíssima. Então, que é a crise dos opioides. Então, o cara não tem grana para ele ir para um médico, ele toma remédio para dor. Ele vai lá não é à toa que se chama drogaria, né? Então, ele vai lá se drogar numa droga lícita e toma um monte de remédios, se entope de remédios, e o cara se cura, né? Só que daqui a pouco ele vai precisar tomar um remédio mais forte, e mais sorte, e mais sorte, e mais sorte, e aí ele morre. Então, por conta da falta de um sistema único de saúde. Então, coisa que no mundo inteiro eu tenho, no Brasil a gente ainda tem, apesar de muito político fazer de tudo para esse negócio não andar para frente. Então, existe sucateado. Então, é inadmissível a gente chegar... por exemplo, de onde a gente está, né, na capital do país, e uma pessoa não ser atendida porque não tem seringa, né? Então, a gente ter a crise que a gente teve agora da falta de vacina da pentavalente. Então, eu fui dar a vacina no meu filho, o posto de saúde não estava dando vacina porque a geladeira do posto estava quebrada. Então... que, de novo, né, momentos como esse, de um Covid-19,
deixe mais atento os nossos governantes, a nossa população de forma geral, porque a gente precisa disso, né? É grave e atinge todo mundo, branco, negro, rico, pobre, direita, esquerda. Centro-direita, centro-esquerdo, centroavante, frentista, todo mundo. Atinge o time de futebol, atinge o seu músico, a sua blogueira, atinge, enfim, né, atinge todo mundo. Vamos essa pergunta aqui. Teve uma moça aqui, a Jubes, KKK, perguntou se grávidas estão na linha de risco. Olha, Jubes, KKK, com o que a gente tem agora, ainda é muito cedo, a gente não tem muitos estudos complementares para isso, mas, basicamente, a gente já observou, grávidas não estão na linha de risco, tá? O vírus ele não está manifestando nenhum sintoma anormal em grávidas. Elas geralmente vão ter e vão passar para frente, mas sem grandes problemas para ela ou para o bebê, tá? Aí o Technicroft aqui perguntou se o mundo pode acabar. Olha, por isso, não, tá? A gente não vai ter o mundo não vai acabar por causa do coronavírus. Mas como a gente estava falando na live, você entrou por agora, né? O problema dele é a transmissão e como isso vai atrapalhar e até outras doenças, juntando principalmente com a dengue no Brasil. Está muito forte a dengue. Pessoas que estão com a dengue hemorrágica precisam de leitos de UTI para fazer o tratamento. Se o leito estiver ocupado pela galera que está no corona, aí você tem um problema. Então o problema maior é muita gente doente num país colapsa todo o sistema. O vírus ele não é tão letal para acabar com a humanidade, mas o problema ele atrapalha. A gente já está tendo todo o impacto econômico por causa disso. Quanto menor for a taxa de contaminação, mais fácil a gente lidar com esse problema, especialmente até lá para o ano que vem, quando a gente tiver finalmente conseguido desenvolver uma vacina. Tá? E mesmo assim, não é certeza que essa vacina vai ser tão efetiva, porque, por exemplo, a gente não tem vacina para dengue. Por quê? Porque a dengue, só o vírus da dengue, tem 4 tipos diferentes que mudam muito rápido. Então, no tempo que eu consegui desenvolver a vacina para esse tipo aqui, ele já mudou e a vacina já não funciona mais. Até onde a gente sabe, o corona ele tem algumas variações. Então, a gente não sabe como que essa vacina vai funcionar e se ela vai ser tão efetiva assim. Até por isso que a gente, todo mundo tem... Até por isso que todo mundo a gente tem vacina da gripe, né? Da influenza normal. Mais perguntas? Vamos ver. A live já está quase chegando em 1 hora. Vocês estão de parabéns, obrigado, Disse. Eu. Salve para todo mundo. Vocês acham que vale a pena nós voltarmos para a escola ou não? Cara, assim, nossos alunos do IESB, a gente, nos próximos dias aí, a nossa diretora Dila vai estar oficializando a questão de como que ficam nossas aulas. Independente se vão ter as aulas ou não, acho que algumas questões dá para a gente estar contornando. Por exemplo, se você estiver num ambiente de um cursinho, que o seu cursinho ele continua com as aulas, a ver se tem como desligar o ar-condicionado e abrir as janelas, né, para manter um pouco mais afastado as cadeiras uma das outras, e reforçando de novo aquilo que eu e o Hudson já falamos: lavem as mãos, higiene diária, pessoal. Então anda com um álcoolzinho dentro da mochila, dentro da bolsa, para aos poucos você ir. Também não vai virar o paranoico do álcool, né, mas é interessante você ter ali, né, no contato pessoal, evitar esse contato pessoal, pelo menos pelos próximos, vamos dizer aí, uns 2, 3 meses, pelo menos. Eu estava vendo uma reportagem de um virologista que trabalhou com H1N1, chinês. Ele estava comentando que a gente vai começar a despreocupar do Covid lá para junho, que é quando essa curva vai estar mais lá embaixo. Então, cara, até lá... Na verdade é se. Se essas medidas que a gente está fazendo agora forem eficientes, até ali junho a gente já
tá com essa curva embaixo e já não é mais um problema tão grande. Se a gente não conseguir fazer isso, aí só lá pro ano que vem, até o vírus rodar, sair contaminando a maior parte das pessoas, boa parte das pessoas que vão acabar morrendo, as pessoas que foram suscetíveis, tá? Aí, consequentemente, vai começar a diminuir. O que a gente quer é justamente evitar isso, evitar que muitas pessoas morram. Então a gente tem que construir agora essa curva de transmissão justamente para resolver o problema mais cedo e evitar. Até porque o vírus, ele, como é um vírus que tem os sintomas parecidos com a gripe, a época que a gente tem a gripe maior é o quê? Começa a época de frio. Que as pessoas ficam mais agrupadas em lugares fechados, com ar-condicionado, geralmente ar-condicionado, porque está muito frio do lado de fora, então às vezes só coloca um ar muito quente na base, né? Então a gente tem que evitar o máximo. O vírus não está muito alto nessa época. Se a gente conseguir, beleza. Aí, Vamos ver se a Hannah perguntou aqui se ter as vacinas em dias aumenta a imunidade. Sim, imunidade. Sim, você vai estar imune para as outras doenças. E, consequentemente, seu corpo vai estar funcionando melhor. Assim. Então, você está se alimentando bem, bebendo água, comendo frutas, né, vitamina C, tudo que melhora a imunidade. Vai tanto evitar até do vírus até quando ele passar em você, e, consequentemente, proteger outras pessoas. A ideia da vacina é porque nem todo mundo é vacinado e nem todo mundo consegue ser vacinado. Mas se a maior parte da população estiver vacinada, o vírus acaba não se espalhando. Aqui é a mesma lógica. Se a maior parte das pessoas estiver fazendo tratamento, limpando a mão e etc., não passando o vírus para frente, ele não vai passar. Beleza? Lembrando que sarampo tem vacina. Isso. E onde estava passando que menos de 1% do público-alvo para tomar o sarampo tomou a vacina. Menos de 1%. A gente está vivendo um problema com vírus que a galera não aprende. De negócio que tem a vacina, cara. Pois é. Então, galera que não sabe onde é que está a sua carteirinha de vacinação, coloque em dia. Vai no posto. Ah, mas dói. Cara, bem, o que você prefere? Né? Uma agulhadinha ou tá morrendo por aí? Pois é. Eu, quando vou levar minha filha pra tomar a vacina, minha esposa fica com dó e eu falo, mete a agulha nessa agulha. Antes ela viva do que morrer de sarampo aí, porque não tomou agulhada. É doido? Choro demora 15 minutos. Internação no hospital demora mais, né? Rapidinho ela esquece. Aí, o Marx perguntou se já começou a correr nos mercados. Não, aqui a gente ainda tá numa situação controlada. O máximo que tá faltando em alguns lugares, máscara e álcool em gel, porque a demanda tá muito alta. E aí, capitalismo danado, mostrando seu valorzinho. O álcool em gel que semana passada tava 15 conto, já vi mercado 30. Foi. No decreto de Ibanez, inclusive, ele saiu o decreto, ele diz que preços abusivos a gente pode denunciar pro Procon que esses locais vão ser punidos, porque primeiro que é uma falta de noção do caramba, né, se aproveitar de uma doença como essa, e segundo que uma coisa é lei de oferta ou de demanda, outra coisa é você ser otário, querer arrancar o dinheiro do povo. Eu vi uma conhecida minha compartilhando uma foto de uma farmácia no Guará com um pacote com 100 máscarazinhas dessa máscarazinha normal. Essa... R$90. É, R$90. Não, na verdade essa daí ainda é pré-moldadinha, né? É daquela que é só o TNT mesmo. Caraca. É daquela que é só o TNT. Sério, muito sacanagem. Então, R$90. Então, tem esse problema dos preços, que lembra muito o problema quando foi o negócio dos combustíveis, né? A galera abastecendo a R$10 aí com os preços abusivos. Não, e o trouxa ainda abastece com R$10. Isso é o mais impressionante, é esse. O corona é novo ou foi uma doença que já sofreu mutação? Acho que essa daí você consegue ajudar ela, Hudson. Ah, é a Technicoft. Isso. Então, esse Covid que a gente tem agora é o novo coronavírus. É um outro tipo de vírus que é dessa variação do coronavírus, né? Que ele é classificado assim. E o que a gente tem, na verdade, a gente viu que, por exemplo, o coronavírus lá na província de Wuhan, na China, ele, dependendo do local que onde foi, ele já é um pouco diferente. Ele já sofreu um pouquinho de mutação. O que vem da Itália, por exemplo, já é diferente. É um pouquinho diferente, tá? Não é completamente diferente, mas é um pouco diferente do da China. O que foi pro Marrocos, o Irã também está sofrendo um surto grande lá. Também teve uma mutaçãozinha lá.
Então, para onde o vírus vai, ele vai contaminando com a população local e ele vai dando essas mudanças. Por isso que é muito importante a gente conseguir controlar para ele não mudar muito, ficar pior, ou então desenvolver outros sintomas, porque isso é uma realidade do vírus. Beleza? Beleza, vamos seguindo aqui. Pode ser que a gente chegue a um estágio tipo da Itália? Vivi, pode ser, Pode. mas ao meu ver a Itália demorou a agir. A Itália demorou a agir e a Itália ela tem um panorama diferente de população do que a gente tem. Ela tem uma quantidade de idosos maior do que a gente tem, então o problema é diferente. Ela demorou a agir, então eu posso estar enganado, mas não vai ser muito erro, mas o primeiro caso de coronavírus do Brasil tem o que, 1 semana e meia? 2 semanas? Mais ou menos. E a gente já está fechando escola, né, já está limitando a circulação, então isso é um bom sinal, né, que a gente está querendo baixar essa curva, igual o Hudson falou. Poder chegar ao caso que a Itália está chegando, bem, pode, mas a gente está num caminho certo, né, se a galera entender que não está de férias, está de quarentena. Importante citar isso também. O vírus pode ser talvez uma coisa boa para o governo, teríamos menos aposentadorias a pagar. Acho que algum governo possa ter causado o propósito e tal. Cara, não, é teoria da conspiração demais. Vou te contar que não, porque como o vírus ele muda muito, não tem como a gente... Geralmente a gente faz arma biológica com bactéria. Porque bactéria você consegue controlar melhor, ela sobrevive em mercadoria. Então, por exemplo, teria como eu mandar ela de um lugar para o outro e tal. Mas é muito improvável que... Ele também não tem traço de ter sido criado, porque ele é presente em vários animais, né, esse vírus. Então, não tem como a gente afirmar que ele foi criado. É muito difícil. Aliás, é quase impossível de ter acontecido, tá? Vamos parar com essas teorias da conspiração. Até porque o vírus ele não vê cor, não vê raça, não vê nada, né? Então uma pessoa que pode ter criado vai atingir ela mesma. Tá testando o presidente. Você acha que o governo ia fazer um vírus que consegue afetar até o próprio presidente? Não, gente. Vamos continuar. A Nina perguntou se os colégios estão se preparando para a higienização. No geral, sim. Lá no IESB a gente eu mesmo fiz uns cartazinhos lá para distribuir nos locais, né? A gente vai botar álcool em gel também, assim que voltar às aulas, imagina que já vai ter na distribuição. A gente está incentivando, a gente teve um aulão bem no comecinho, na volta às aulas a gente fez esse aulão já, a gente falou de toda essa questão. O corona nem tinha chegado no Brasil ainda quando a gente fez esse aulão, já ensinando e falando sobre tudo isso. Então eu acho que no geral sim, as escolas estão relativamente preparadas para essa questão de higienização, mas eu não consigo falar por todos. Consigo falar para quem eu trabalho. É o IES. O Marquinhos comentou aqui que aqui em Boston já não está mais achando 97% dos produtos perecíveis e de papel e de higiene pessoal. Mas os preços não aumentaram como se acha. Aí nos Estados Unidos eu tô vendo que tá rolando a treta do papel higiênico, né? Mas os Estados Unidos também, a galera tem bunker, né? Então eles têm essa tradição de estocar coisas quando tem uma treta mundial. Então isso influenciou. Eu vi numa página também de geografia que tava falando justamente dessa treta do papel higiênico e como que isso é um estudo psicológico que mostra, né, esse efeito de manada na população. Então, a partir do momento que uma pessoa se espera e começa... Tipo, se uma pessoa no mercado tivesse começado a pegar do carrinho e sair correndo loucamente, as outras ficam assim, hoje, o cara sabe de alguma coisa que eu não sei, vou fazer a mesma coisa. E nisso começa uma bola de neve. Então tá faltando vários itens, mas na Itália também, mas foi pânico, histeria. Não precisa, tá? A gente não tá nesse nível de contágio ainda. Vai lá, faz suas compras normais. Aqui no Brasil a gente já tem esse plano de fazer compras por mês. Adianta a sua compra do mês, se for o caso. Só pra ter que... É mais pra você não ter que ir lá depois e se expor do que ter estoque em casa pro apocalipse, tá? Não é apocalipse, não. A Nina tá aqui falando, professores, vocês são a salvação da humanidade, alertem seus alunos que eles vão alertar sua família. Enfim, essa é minha mãe. Te amo. mamãe é top. Cara, então a ideia é essa, da mesma forma que se a gente limitar o acesso dos alunos para chegarem nas escolas e a doença não chegar nessas famílias, que a informação possa fazer esse papel.
Então, que essa nova geração, essa geração que entende o que é consciência, entende o que é sustentabilidade, essa geração que não joga lixo no chão, essa geração que se preocupa com os animais, que essa geração salve o planeta. Essa geração dos meus filhos, dos meus sobrinhos, que a nossa geração de velho tá terminando de destruir o planeta. Então, lembrando que quando a gente fala de destruição do planeta, a gente está falando do planeta para nós. A gente não vai destruir o planeta em si. A gente vai acabar com o que a gente, humanos, precisa para sobreviver. Os outros animais, bactérias, principalmente, vão sobreviver. A gente é que está destruindo o planeta para a gente. Para a gente. Galera, ela tá chegando em 1 hora de live. Quando chega em 1 hora, ele encerra automaticamente. Então, acho que a gente já fica por aqui, né? É isso aí. A gente pode abrir, Hudson, um canalzinho de perguntas no nosso Instagram, que aí a gente vai marcando um ao outro e vai compartilhando, caso rolem mais dúvidas. Everson tá aí comentando. Vocês são feras. Tamo junto. Moleque doido. Saudade das resenhas. Já tô com saudade da escola, pô. Também. Chateado. Mas é por uma boa causa. Ó, já tá a contagem regressiva aqui do meu vídeo pra acabar. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai abrir nos 2 Instagrams agora perguntas, né? Um canalzinho de perguntas. Você vai mandando a pergunta e a gente vai mandando de um pro outro. Obrigado pra quem viu. 4 segundos restantes. Tchau, tchau.